A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos atuando como igreja organizada, como uma igreja autônoma desde 1957. Então nós vamos aí para 67 anos atuando aqui em Lages. Você é convidado para estar conosco. As nossas atividades principais são aos domingos, domingo de manhã, 9 horas da manhã, um culto, logo depois na escola dominical, onde nós dividimos as pessoas ali presentes pelas faixas etárias, pelos interesses. Ensinamos a palavra de Deus, tanto no culto, mas na escola dominical é um momento de você fazer perguntas, é um momento de você tirar suas dúvidas. E à noite mais um culto, às 19 horas. A nossa igreja fica ali no centro, na rua Fausto de Souza, número 353, em frente do que era o café. Será uma alegria ter você com a gente. Venha nos visitar. A nossa principal preocupação é pregarmos a Bíblia, ensinarmos a Bíblia, mostrarmos quem Deus é, o que Ele tem feito e o que é a sua vontade para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Quero te agradecer pela confiança que essas pessoas estão colocando, Senhor Deus, em mim, em levar a Tua palavra até elas, Senhor Deus. Entrar na Sua intimidade e fazer com que elas possam pensar um pouco sobre quem Tu és, Pai. Nós queremos te implorar e suplicar, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse momento, quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em dezembro. Talvez você está vendo aí no dia 30, no sábado à noite, 30 de novembro, mas a maioria do povo vai ver no sábado, no domingo, e daí em diante estamos em dezembro. Dia 24, você deve reunir sua família ou ir na casa de alguém para conversar, para celebrar o Natal. E o que é o Natal? O Natal nada mais é do que a comemoração de um nascimento. A comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Há muita gente que discute se ele nasceu nessa época, se ele nasceu perto da Páscoa, e por que a gente não comemora a Páscoa e o Natal juntos. Eu acho que a gente não deve entrar nessa discussão. Eu acho que são momentos distintos. Eu acho que o importante é nós celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo e entendermos quem Ele é, entendemos por que Ele veio, entendemos por que Ele é tão importante na nossa vida e na vida de tantas e tantas pessoas. Quero convidar você para acompanhar a leitura que eu farei aqui de Isaías capítulo 7, dos versículos 10 ao 16. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Sempre quando a gente pensa em alguma coisa, há um contexto.
Pastor Paulo, o que o senhor quer dizer com contexto? A situação em que acontece. É interessante você parar, pensar e refletir que a situação determina o que está acontecendo. Por exemplo, né? Você começa a trabalhar, você começa a ganhar o seu dinheiro, você começa a pagar as suas contas. Diante dessa situação de trabalho, de pagar as contas, você começa a planejar e querer comprar outras coisas e crescer economicamente. Ou manter o que você já tem. É um contexto. As situações acontecem dentro de um contexto. É interessante quando a gente começa a pensar e refletir e analisar que Jesus Cristo veio também num contexto. Esse texto mostra que é a primeira promessa de Jesus, falando sobre Jesus Cristo, aqui no livro de Isaías, e o livro de Isaías é um livro que fala muito sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre quem é Jesus. Ele a primeira profecia começa com Acaz. Acaz era um rei mau, gente, um rei malvado. Um rei que se preocupava somente com ele, em manter-se no poder, em viver com o luxo que ele tinha, em ter condições especiais para ele. Ele não era um rei que se preocupava com o povo. Israel não cresceu naquele tempo, nada aconteceu que pudesse ser tão bom no reinado de Acaz. Para você ter uma ideia, ele abandonou a Deus. Pastor Paulo, abandonar a Deus? Sim, ele deixou de seguir a Deus. E ele fez aquilo que estava no seu coração. Talvez tu acompanhaste aí algumas mensagens atrás que eu falei que o nosso coração é enganoso. E a gente precisa tomar cuidado com ele. Mas Deus consegue sondar o nosso coração. E foi isso que aconteceu aqui. Deus usou o profeta Isaías, viu que Acaz estava com medo da Síria, viu que Acaz estava com medo que Judá seria destruído, que Israel da época seria destruída. E ele começou a querer fazer os conchavos políticos. É interessante você pensar nisso, conchavo político. Primeiro a gente precisa entender o que significa essa palavra conchavo. São acordos. Que a gente sempre dá alguma coisa e recebe alguma coisa. Ou, se você quiser usar outros termos, são aqueles acordos em que a gente perde algumas coisas e depois pode ganhar uma ou outra. E Deus tinha falado através de Isaías, dizendo, olha, confie somente em Deus. Deus tem poder para fazer as coisas e Deus tem poder para cuidar de vocês. Vocês não precisam fazer acordos políticos com os outros. Vocês podem confiar em Deus e viver para Deus. E daí, Acaz ouviu isso e falou assim, o que eu vou fazer agora? Se Deus está falando para mim que eu devo confiar nele, então eu vou fazer. E daí Isaías fala para Acaz, diz assim, olha, pede um sinal. Quando Isaías fala isso, Acaz entende que ele poderia estar fazendo alguma coisa contra Deus. Mas foi o próprio Deus que tinha mandado ele pedir um sinal. Mas Acaz temeu. Acaz temeu. Apesar dele não obedecer a Deus, apesar dele não servir a Deus, apesar dele fazer aquilo que estava dentro do seu coração, de seguir outros ídolos, ele sabia quem era Deus. Ele sabia o poder de Deus. Ele sabia que Deus era o Deus que vivia perto deles e cuidava deles. E ele falou assim, eu não vou tentar a Deus. Aliás, essa é uma palavra que está lá nos Salmos e que Jesus Cristo repete quando foi tentado por Satanás. Ao Senhor teu Deus não tentarás.
É quando a gente coloca em dúvida Deus e pede sinais a Deus. Mas nesse caso Deus tinha autorizado Acaz a pedir um sinal. E daí Deus coloca no coração de Isaías e fala assim: por que vocês têm afadigado e têm destruído com os homens e agora vão afadigar também a Deus? Que coisa é essa? E daí Deus coloca na boca de Isaías a profecia e fala assim: eis o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqui, meu amigo, minha amiga, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é reformado, porque nesse ponto todos nós pensamos iguais. Ainda estamos lá no Concílio de Nicéia, lá atrás. Por que Jesus Cristo tinha que nascer de uma virgem? Porque se ele não nascesse de uma virgem, ele não seria verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. É um mistério para nós. A gente nunca vai conseguir entender isso plenamente. A gente nunca vai conseguir entender isso da maneira mais clara, mais precisa. Para nós é alguma coisa que foge do nosso entendimento. Aliás, essa profecia aqui, o apóstolo Paulo fala aqui, o mistério de Deus. Quem que é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. E ele fala aqui, dizendo para mim e para você, que será alguma coisa que nunca aconteceu antes. Porque para uma mulher conceber, ela precisa ter relações sexuais com um homem, ou precisa fazer uma fertilização in vitro. Depende de um homem. Mas aqui não. E para que esse homem, esse menino, cumprisse a sua missão, ele precisaria ser verdadeiramente homem, filho de uma mulher, e verdadeiramente Deus. Só assim ele poderia ser o nosso representante na cruz do Calvário. Pastor, mas o senhor estava falando de Natal e agora fala de cruz, fala de Páscoa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. A festa do Natal é por causa do aniversariante. E Jesus Cristo, o aniversariante, ele nasceu, mas morreu. Era isso que ele falava. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele falava assim: eu vim para demonstrar o amor que eu tenho por vocês, e ninguém tem mais amor do que esse, de dar a sua vida em favor dos outros. Para que Jesus Cristo pudesse morrer na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado, para nos libertar da nossa rebelião contra Deus, para nos libertar das nossas manias, dos nossos desejos, ele precisava ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Não podia ser outra coisa, porque se ele não fosse verdadeiramente Deus, ele teria morrido por si mesmo. Se ele não fosse verdadeiramente homem, ele não poderia representar a mim e você. Essa profecia mostra que o milagre do nascimento de Jesus Cristo tem tudo a ver com a vontade de Deus para mim e para você, para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas a profecia continua e fala assim: e ele chamará Emanuel. Se ele era verdadeiramente homem, se ele era verdadeiramente Deus, ele era o Emanuel. Não sei se você já parou para ouvir e para entender o significado da palavra Emanuel. Mas usando a etimologia, pensando no hebraico, Emanuel significa Deus conosco.
O Natal, a gente celebra isso. O momento em que Deus interveio na história do mundo. O momento em que Deus interveio e disse: eu vou mudar a realidade deste mundo. Eu vou mudar a realidade das pessoas, não é das instituições. Porque as instituições refletem quem nós somos. Pastor Paulo, as instituições refletem quem nós somos? Sim. Aquilo que nós fazemos expressa aquilo que nós temos no nosso coração. Se a gente faz coisas boas, nós estamos demonstrando que somos bons. Se eu continuo fazendo só coisas ruins, eu demonstro que o meu coração ainda não entendeu quem é Deus. E aqui na palavra de Deus, a gente pode sossegar o nosso coração. Porque o Emanuel, Deus conosco, veio ao mundo. Ele veio ao mundo. Não sou eu que vou procurar a Deus. Não sou eu que com os meus esforços, com as minhas orações, com tudo aquilo que eu faço, que eu vou até Deus. É Deus quem veio ao nosso encontro. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que sempre é assim que funciona. Se você pegar a criação, você vai ver que Deus aparecia para Adão e Eva na viração do dia e conversava com eles. Se você pegar Noé, você vai ver que Deus foi atrás de Noé. Se você pegar Abraão, Deus chamou Abraão para fazer diferença e a partir dele ser um povo dele. Se você olhar e perceber e ver como que Deus chamou os profetas, é sempre Deus quem vai ao encontro deles. Se você for ver Samuel foi um milagre já desde o seu nascimento, porque sua mãe Ana era estéril. E ela ofereceu aquele menino para servir no templo. Ser um levita, ser uma pessoa que ajudava ali no templo. Mas quando ele começou a ser treinado para isso, por Eli, Deus começa a falar com ele e chamá-lo. Ele estava dormindo, ainda era um adolescente, uma criança, um pré-adolescente. E Deus fala para ele: Samuel, Samuel. E ele não sabia o que responder. Foi 3 vezes até o quarto de Eli. Na terceira vez ele entendeu que era Deus que estava ali falando. E daí ele ensina para Samuel: quando você ouvir de novo, responda: eis-me aqui, o teu servo te ouve. É Deus quem vem ao nosso encontro. Foi Deus quem chamou Samuel para ir atrás de Davi, que estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Foi Jesus Cristo que foi atrás dos discípulos, dos apóstolos. Os 4 pescadores estavam pescando. E daí Jesus Cristo chamou e falou: venham até mim e me sigam, e eu farei de vocês agora pescadores de homens. Foi assim que ele fez com Saulo, quando ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja. Jesus Cristo aparece e vai ao encontro dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? É assim hoje também. Deus vem ao nosso encontro. Pastor, será que eu vou ouvir uma voz me chamando assim também? Meu irmão, eu acho que não. Meu amigo, eu acho que não. Mas você está ouvindo a palavra de Deus e Ele está te chamando e dizendo: olha, Jesus Cristo veio ao mundo e Ele está querendo ir ao teu encontro. Ouça essa palavra. Comemore o Natal. Porque Jesus Cristo não ficou menino só, mas Ele aprendeu a discernir o que o texto fala aqui e escolheu o bem. Ele foi tentado e não pecou. Ele sofreu todas as coisas, mas não pecou.
e para uma terra que estava desamparada, para uma terra que estava sem esperança, para uma terra que não tinha mais vida, para uma terra que tinha, dentro desse contexto, um rei terrível, que era capaz de oferecer até o próprio filho em sacrifício para outro ídolo. Não sei como você está hoje, mas eu sei o que Deus pode fazer na sua vida. Nós vamos comemorar o Natal agora. E eu quero convidar você, nosso principal culto de Natal vai ser no dia 15. Domingo, dia 15, vamos ter a apresentação do coral, vamos receber novos membros na igreja. Nesse dia 15 às 19 horas. Mas eu quero convidar você a comemorar o Natal não somente com a gente, mas dentro do seu coração. Eu quero convidar você a pensar sobre o sentido do Natal. E a refletir e a ver que o Natal é muito mais do que uma festa. O Natal é a gente celebrar que Deus enviou seu Filho como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para estar conosco e mudar a nossa vida, para nos dar esperança, para cuidar de nós, para estar conosco em todos os momentos e para fazer com que a gente agora seja seus filhos. Comemore o Natal. Venha comemorar o Natal com a gente. Celebre o Natal. Celebre o Natal com seus amigos, com sua família. Celebre o nascimento do Emanuel, do Deus conosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra é boa, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é verdadeira. E nós podemos confiar nela, Senhor Deus, e confiar no que a Tua palavra diz. Queremos te implorar e te suplicar, Pai, que o Senhor nos abençoe. Queremos te implorar que o Senhor nos refaça. Queremos te implorar, Senhor Deus, que a gente celebre esse Natal com um motivo verdadeiro, celebrando Jesus Cristo, Pai. Que a cada manhã, que a cada instante a gente possa entender que o Natal nós comemoramos o nascimento do Deus conosco, do Senhor entrando na vida da humanidade e mudando essa vida, Pai. Que o Senhor também entre na nossa vida e mude a nossa vida, Pai. Te imploramos que o Senhor abençoe a nossa cidade, dando emprego, dando saúde, dando educação, dando igualdade social, Pai Santo, oportunidades para todos, Pai. Mesma coisa pelo nosso estado e a mesma coisa pelo nosso país. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages e continuar com a programação da Nova Era TV. Que Deus te abençoe.